atirando contra agricultores brasileiros. O Ratinho, que agora quer ser candidato a presidente, mandou a polícia. Aí o Fachin veio com despacho, desses despachos aleatórios que vem do STF, e ele mandou parar tudo. Vamos pacificar aqui, e basicamente você manteve o terror dos índios paraguaios sobre agricultores brasileiros. Foi uma invasão territorial. Nem a presidência da República, nem o Poder Executivo cumpriram com o seu dever constitucional, e nem o governador, que acatou uma ordem ilegal vinda do STF e simplesmente não cumpriu o seu papel garantindo a segurança daqueles agricultores brasileiros na fronteira. Isso é uma coisa que tem que parar. E institucionalmente a gente não pode mais ter medo de falar certas coisas. Qual é o dever, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro? Ora, ele tem que não apenas garantir a segurança pública, mas também, não apenas ele, mas as Forças Armadas, que tem inclusive muita gente do alto comando das Forças Armadas que mora no Rio de Janeiro, manter a integridade do Estado do Rio de Janeiro, territorial, e do Brasil. Pois bem, aqui é um lugar em que, se você pega aquele mapa da separação por facção, aqui é ADA, aqui é TCP, aqui é CV, aqui é milícia, você vai perceber que é tipo os Balcãs, chama um processo de balcanização, quando você tem micro-repúblicas que são criadas ocupando esses espaços. Pô, é função do governador, destituir a posse desses territórios por parte do Comando Vermelho, dessas outras facções. É obrigação central. E não há, do ponto de vista jurídico, a legitimidade por parte do STF em passar por cima de um pressuposto da existência do Estado, que é a garantir a autonomia e, vamos colocar aqui, o monopólio da violência por parte do Estado, no próprio território. Isso é base, é princípio. Qualquer aluno de primeiro ano de direito sabe disso. O monopólio da força é exercido pelo Estado dentro do seu território. Se o Estado não exerce o monopólio da força, não é Estado, ele não tem força. Que é o que acontece, por exemplo, com a Colômbia, que é dominada pelas Farc em várias partes do território, como era o Salvador, mas se for pegar praticamente todos os países da América Central são assim. Vários pedaços tomados pelo narcotráfico. É função do governador fazer isso. E se um governador nosso vai pra cima do crime organizado, por exemplo, aqui no Rio, monta uma operação, e você começa a pegar, olha, aqui tá, vamos dizer, parte da liderança do CV tá aqui nesse morro, parte da liderança do TCP tá ali, vier uma ordem ilegal de um tribunal, ele tem um dever constitucional de não cumprir uma ordem ilegal. Ordem ilegal não se cumpre. Ordem ilegal não se cumpre. E essa é uma briga que precisa ser comprada. Porque há uma infiltração, e esse é um problema, assim, que pouca gente na imprensa vai falar, mas há uma infiltração de um lobby que envolve duas coisas. Dinheiro gringo, dessas fundações ligadas ao George Soros, que financiam fundações de segurança pública no Brasil. E do outro, lobby das próprias ONGs, ligadas ao crime organizado. Isso já saiu uma série de reportagens no Estadão, Metrópolis, pegando isso. A ONG que fez inclusive aquele filme O Grito, que tá na Netflix. E esses caras fazem lobby no Congresso Nacional e participam de fóruns em que o Alto Judiciário Brasileiro participa. Então, o Alto Judiciário Brasileiro, em certa medida, não é que ele foi colonizado por essa mente, mas ele concorda com as premissas, que são as premissas muito similares que a gente vê nas faculdades no Brasil, de direito. Isso aí, cara, isso não é apenas, vamos dizer, uma traição contra a Carta Magna, contra a ideia de país. É uma traição contra o próprio povo. Não fazer nada e manter essa ocupação legítima é uma traição. Então, a provocação que a gente tem que fazer é: cadê os homens públicos que vão começar a falar, eu vou levar a extrema consequência disso, vou levar no limite o enfrentamento ao crime? E mais, que é o que todo policial quer ouvir. Cadê os governadores que vão concorrer e que vão falar, eu estarei junto com a tropa, e se forem pra cima da tropa, Ministério Público, imprensa, eu estarei ao lado deles, eu serei o escudo deles. Porque se a tropa é o escudo das pessoas contra o crime, o governador é o escudo institucional da tropa contra esses ataques. Então se vem a imprensa com uma matéria filha da puta, desculpa o palavrão, se vem um promotor com não, olha só, essa ação aqui foi ilegal, não sei o quê, o governador tem que estar na linha de frente. Inclusive quando vem aqueles processos malditos pra cima dos policiais, garantindo, por exemplo, assistência jurídica gratuita. Ah, não, o Estado não pode garantir. Tudo bem, o governador tem respaldo para conversar com um monte de empresário que abra uma ONG para dar assistência jurídica gratuita com grandes advogados, com criminalistas para ajudar eles. Mas não dá para não ter o respaldo. E institucionalmente falando, a gente tem que bater assim. E aí, o que é o próximo passo? O STF vai para cima de um governador e não vai permitir que ele cumpra o regramento da própria lei, da própria Constituição? Não dá. O governador fala, tô cumprindo. Vamos pro impasse. Tem que ter coragem de falar isso. Porque da maneira como tá, o Estado fica tão restrito, tão frágil, que aí quem avança é o inimigo. Quem avança é o inimigo. E nós estamos perdendo. E eu não quero me estender, mas isso é bem importante da gente trazer aqui. Os números de homicídio vêm reduzindo lentamente no Brasil. Por várias outras razões, a gente até pode discutir, é super legal esse assunto. Mas